Atenção nesses 3 pontos que são vitais para o sucesso da nossa criação de camarão no Brasil, para a nossa cassinicultura. Então, sobre isso nós vamos comentar hoje. 3 pontos importantes, tá? Então, bom dia aos produtores de camarão, aos profissionais de camarão, aos futuros profissionais desse importante agronegócio da nossa região Nordeste, do nosso camarão. Bom dia a todo o pessoal do camarão. Um cafezinho cheiroso aí. Bom, né, o cafezinho? Bom dia, senhora Márcia, sou Luiz, tá? Vocês já estão tomando seu cafezinho aí? Estou sentindo o cheirinho aí do camarão com café, tá? Então, aqui nesse nosso programa, né, nesse nosso Café com Camarão, nós discutimos soluções para diminuir os prejuízos com as doenças na fazenda de camarão em todo o processo, né? Eu sou o professor Pedro Martins, coordenador dessa escola de camarão, e hoje nós vamos comentar, né, porque você, produtor, você profissional, precisa participar e ficar atento a esses 3 pontos importantes, essas 3 pessoas importantes. Nós vamos estar aqui discutindo enquanto o sistema convida os demais colegas. Bom dia, pessoal aí da Bahia. Bom dia a todos os produtores de camarão no Nordeste. Esses 3 pontos, eles são de vital importância para a compreensão da dinâmica do nosso agronegócio. Primeiro ponto é aquele que fala do senhor mercado, aquele cara forte, né? Aquele cara que parece que é inacessível a gente. A única coisa que a gente conversa é qual o preço da tabela do camarão essa semana. Ele é uma pessoa muito forte. O segundo ponto, bom dia, Noélia, tudo jóia aí pelo Rio Grande do Norte? O segundo ponto é um senhor que não é tão forte assim, né? Que é o senhor que trata do comércio internacional. E lembrando desse ponto, nós temos no dia 17 de agosto, aqui o nosso movimento, né, representando todo o camarão do Brasil, para tentar barrar o camarão importado do Equador. Camarão importado aqui não. E aí, nesse ponto, eu vou conversar um pouco lá na frente. Antes dessa data, eu vou passar uma semana, a Semana da Saúde do Camarão, tratando dos demais assuntos. Lá na frente a gente retoma isso aí. Então, esse evento vai acontecer em Limoeiro, né? Nós já estamos aqui com a camisa do evento, tá? Então, camarão importado aqui não, e nós vamos discutir daqui a pouco esse ponto. O terceiro ponto é o ponto que nós vamos trabalhar mais durante essas próximas semanas, que diz respeito ao que você, aqui eu, ao que nós podemos fazer para poder acompanhar melhor a saúde do nosso camarão, a saúde do nosso agronegócio do camarão. Tá? Então vamos iniciar a discussão desses 3 pontos e nós vamos interagindo aí com os colegas, tá? Vamos conversando e quem tiver alguma ideia, algum ponto, algum detalhe que eu passei, alguma pergunta, nós vamos interagindo aqui nesse nosso bate-papo, tá? O primeiro ponto do senhor mercado, o senhor mercado é um senhor forte, né? Ele que ajusta a demanda e a oferta do camarão. E hoje nós estamos bem atentos, né? A gente acompanha os produtores bem atentos ao preço da semana, porque eles também participam desse processo junto com o seu mercado que coordena a gente, né? Assim como os atravessadores, os corretores. Nós não vamos falar muito hoje, mas ele é um ponto de vital importância que dá sustentabilidade ao nosso negócio. E hoje o preço de venda do camarão, apesar de ter pelo menos parado de cair por outras razões, é um ponto de vital importância para o sucesso de toda a cadeia produtiva, né? Porque lá no final, na comporta de despesca, se o preço pago não
consegue pagar todos os fatores de produção que foram envolvidos na produção daquele camarão, toda a cadeia produtiva começa a sentir o efeito dessa perda da rentabilidade do negócio, né? Então, o seu mercado ele precisa reajustar e nós precisamos fazer a nossa força, assim como os colegas estão fazendo, toda semana ali brigando para subir o preço do mercado, o preço da tabela. É uma disputa, é uma tensão, uma vigilância constante. Toda semana, praticamente todo dia, até a gente reorganizar, a gente conseguir trabalhar com beneficiamento, colocando o nosso camarão lá nos milhares de cidades e municípios do Brasil que ainda não consomem camarão e começando a voltar a colocar o camarão no nosso outro senhor, o seu mercado internacional. E é sobre isso que nós vamos falar, porque hoje é como se a gente estivesse participando de um jogo na Olimpíadas aí, né, do comércio internacional. Em determinado momento, talvez há uns 20 anos atrás, um pouco mais, nós éramos um importante jogador nesse campeonato aí do comércio internacional. Hoje, nós temos aqui próximo o Equador, que é um jogador muito forte e está colocando em risco assim, o futuro até da nossa atividade, né? Porque não só nessa questão do mercado, mas como na questão da sanidade, que é o que nós vamos falar um pouquinho mais agora, tá? Então, um bom dia a todos aí, novamente. Antes de iniciar esse tópico, né? Então, o primeiro ponto que a gente falou é do senhor mercado, aquele que cuida do preço da tabela do camarão na semana. O outro é o senhor comércio internacional e o senhor mercado tem uma força, mas outros agentes participam. E daí a importância da força política que nós temos, né, como cidadãos brasileiros. Porque nós também temos voz e os agentes públicos também têm uma voz e conseguem escutar um pouco mais a gente. Por isso que essa segunda mobilização, né, essa mobilização aqui que está aqui na camisa, né, o produtor pede socorro, camarão importado aqui não. O que acontece? Nós precisamos principalmente ficar atento ao seu trabalho, ao trabalho que você está fazendo aí no semiárido, no sertão brasileiro, para levar o desenvolvimento rural numa região que não tinha muitas opções de atividade agropecuária a longo prazo assim tão rentável, né, como o camarão, sem depender da chuva, né, que é uma coisa importante. Todas as outras atividades agropecuárias aí dependem muito da chuva, né? E nós estamos conseguindo fazer um desenvolvimento rural aí nas diferentes cidades do nosso semiárido, muito com a sua força. O poder público não tem aquela obra estruturante forte, nós temos umas condições de adaptação climática, algumas vantagens competitivas que fazem com que a gente consegue promover o desenvolvimento rural com a criação de camarão aí nas diversas cidades, né? A gente está acompanhando mais aqui na fronteira do Ceará com o Rio Grande do Norte, onde presencialmente somos mais fortes, mas temos colegas da Paraíba, Sergipe, Alagoas, Bahia, todo canto a gente está vendo esse movimento de interiorização da cassinicultura. E isso, quando a gente observa ali, talvez mais de 80%, dependendo da região, é micro e pequeno produtor. Aí começa a gente chamar a atenção para o risco desse processo de importação. Talvez vocês não tenham uma noção exata do esforço que a gente tem para acompanhar, para reorganizar a estrutura física de pessoal, logística, de acompanhamento da saúde do camarão que nós tínhamos há um tempo atrás. Então, eu estou nessa batalha aí diária, muitas vezes a gente não consegue passar uma mensagem aqui para vocês,
mas é um trabalho político muito grande e já temos quase todos os avanços. Agora o processo é de implantação, né, que nós estamos, então tem que conversar com muitas pessoas para poder acompanhar o processo de saúde e doença do camarão. E por que nós estamos falando isso? O impacto de uma importação do camarão do Equador, ele não vai impactar só o preço, né? Porque o produtor ele é um importante jogador nesse comércio internacional e ele tem uma capacidade de botar e está colocando, já colocou mais camarão esse ano do que o ano passado todo, camarão com preço muito competitivo, que fica difícil a gente jogar nesse mercado nacional com o preço que ele está colocando, com o tipo de produto que ele está colocando, né? Um camarão grande, camarão beneficiado. Então, hoje, o nosso poder de competitividade não é tão grande, né? Até pelo tamanho da estrutura, né, de uma fazenda de camarão, que é uma estrutura gigantesca, comparado aos nossos 80% ali de micro, pequeno produtor que está fazendo esse desenvolvimento rural no nosso Nordeste, mas que a gente precisa gerar um apoio, né? E daí que está a questão, né? Não sei se todos vocês sabem, mas o nosso camarão, que é o mesmo camarão que é produzido lá no Equador, o Vanamei, Rita Pneus Vanamei, ou Pneus Vanamei, tá? Ele é oriundo do Oceano Pacífico, ali da região entre o México, o Equador e o Peru. E isso gera uma vantagem comparativa do Equador com a gente muito importante, né? Porque grande parte do número de produtores, né, não do volume, mas do número, está na região semiárida. E nessa região, o camarão ele é possível criar nessa região, assim como a gente está vendo o desenvolvimento, mas ele tem uma exigência, né? Uma exigência fisiológica, energética, imunológica, para ele poder ter sucesso nas diferentes cidades aí, né? Falando para o professor Augusto aí, né? Uma questão iônica da água. Então ele cobra um preço da sua vida para ele estar lá, tá? E por outro lado, nós estamos falando do comércio internacional, onde os principais pesquisadores do mundo, né? Por exemplo, o Dr. Leitner, que falecido, né? Ele já observava que o movimento internacional, por exemplo, Ásia, América, principalmente de camarão morto e camarão vivo, camarão morto, camarão que vai ser beneficiado, que vai para o varejo, que vai para a isca, tá? Esse camarão morto ou camarão vivo, que vai para reprodutores, estão entre a Ásia e a América, pode ser considerado os principais rota de transporte desses agentes, né, que causam a doença. Então esse movimento, que é um movimento natural hoje desse mundo globalizado, tá, do comércio internacional, um movimento que o Equador é um grande jogador, assim como a Índia, né, e nós não estamos tendo ainda condições de competir, apesar de ter muitos colegas aí, produtores, principalmente os grandes produtores lá da Camarão BR, né, liderado pelo seu Cristiano, que estão fazendo um trabalho excelente, né, para botar competitividade e botar o nosso camarão também no mercado internacional. Mas essa rota, esse comércio, é uma das principais rotas de distribuição dessas epizootias, né, dessas doenças aí. Então, é nesse processo que a gente precisa começar a tomar cuidado. Então, a gente está falando do segundo ponto aí, da segunda pessoa, que é o comércio internacional, e o porquê que nós estamos preocupados aí com essa situação. Tá? O Equador ele tem produtores gigantes, né, com milhares de hectares. Aqui nós estamos falando de microprodutores, entre 0 a 5 hectares, de pequenos produtores de 5 a 10 hectares, sem esquecer os médios e grandes produtores. Então é um universo muito grande de produtores que corre o risco de sofrer o impacto desse comércio internacional, não só no preço, mas como de uma nova epizootia. Tá? E aqui nós estamos falando de doenças que não temos no Brasil. Doenças como o vírus da cabeça amarela, Yellowhead, doenças como a morte súbita, causada por uma bactéria, né, MS ou HPND.
tá? E outras doenças que nós não temos aqui no Brasil. Então, nesse momento, nós estamos, daqui a pouco a gente vai entrar no terceiro ponto de grande importância para a competitividade da nossa atividade. Nós estamos tentando construir um trabalho para acompanhar a saúde do nosso camarão e com essa porta aí entreaberta, tá? Então temos colegas aqui que participam com diferentes elos da cadeia produtiva, colegas que estão também não só na produção, mas estão na larvicultura, que estão na fábrica de ração, que estão na distribuição de todos os insumos biotecnológicos, colegas que estão fazendo consultoria, então está todo mundo no mesmo barco, tá? Por isso que esse terceiro ponto nós vamos falar de nós, tá? Eu sozinho não consigo fazer, né? Eu, você, todo mundo aí, tá? Nós temos esse risco, tá? O Equador tem um jogador importante, a gente respeita a questão comercial, mas existe o risco de doenças novas atingindo o Brasil. Eu imagino o impacto que é todo o benefício socioeconômico que a cassinicultura está executando aí no nosso semiárido, na nossa região Nordeste, um desenvolvimento rural, em uma área que não tinha muitas opções, né? Só para se ter uma noção, talvez vocês não conheçam, mas aqui no Ceará, de cada 3 municípios, um produz camarão. E produzindo camarão, gerando emprego, gerando renda, em um lugar que, se fosse esperar pelo governo, né, eu também sou agente público, né? A gente não ia conseguir, tá? Se não fosse você aí encarando de domingo a domingo, toda hora, o viveiro de camarão, a sua microfazenda produzindo, tentando vender, a gente não estava falando desse desenvolvimento rural aqui. Você aí, agroempreendedor, que encarou essa atividade, que resolveu investir no camarão. E é por você que nós estamos nessa batalha, tá? É como se fosse uma briga de um gigante contra um pequenininho, um minúsculo produtor. Mas quando a gente junta a nossa quantidade de micro e pequenos produtores, nossos milhares aí de micro e pequenos produtores, a questão é juntar, né, nessa força. A gente consegue ter força aí no comércio internacional, falar com esse mercado, falar que nós corremos o risco. O vírus da cabeça amarela e os víbrios, né, as toxinas causadas lá pelo víbrio paraemolítico, que causa MS, HPND, está tirando a dor de cabeça há muito tempo de países na Ásia, lá tem mais condições, né? China, Tailândia, Vietnã, Malásia. Tá tirando tem uma dor de cabeça aqui também na América, né? A gente olha assim, mas o Equador, com esses grandes proprietários, ele consegue trabalhar em um sistema de produção bem extensivo, com sobrevivência de 30% a 40%. 30% a 40% de sobrevivência. Mas são fazendas de 5.000 hectares, muito mais hectares, né? Agora você aí com 5 hectares, ele tem 1.000 vezes mais do que você. Tira 30% a 40% de sobrevivência, produzindo ali com, sei lá, 5 camarões por metro quadrado. Não tem condição da gente aguentar esse tranco, né? Então, isso que o colega está falando, né? Qual a importância de qualificar a mão de obra da cadeia produtiva, desde o arraçoador e o proprietário da fazenda. Então, essa é a raiz da nossa solução, tá? Qualificar a mão de obra. E imagina que a gente hoje tira da cabeça aquela qualificação tradicional que a gente tinha, de botar as pessoas ali naquela salinha na escola e o professor ficar falando. O colega está falando da qualificação, mas não é que a gente vai levar você lá para uma escola física, lhe matricular, dar uma merenda e você ficar ali sentado. É esse tipo de qualificação que nós estamos falando aqui, dessa troca de experiência, desse apoio de comunidade, disso que vocês estão falando, né? Um colega do curso de Engenharia de Agricultura da UFRN, qual eu sou
muito grato pela minha trajetória acadêmica, né? Ter iniciado lá, ter iniciado parte desse projeto do PSF lá, tá? Fui coordenador e criador aí do curso. Estou muito grato aos meninos que estão lá. Então, é uma questão de qualificar quem está lá, mas principalmente quem está na beira do viveiro, quem está no dia a dia da fazenda e que o tempo é uma coisa escassa, né? Então a gente está aqui falando, dando uma aula, um bate-papo no domingo para tratar desse assunto que é de extrema importância. Né? Parece uma coisa sutil, mas nós estamos tratando aqui do processo de ensino, aprendizado, já é com você que está na beira do viveiro, com o seu celular. É nesse modelo que a gente está apostando para tentar ganhar tempo e a gente voltar a ser mais competitivo nesse jogo do comércio, principalmente no jogo do comércio internacional. Nós estamos falando do Equador, que tem 1000 vezes o tamanho de um micro e pequeno produtor. Então ele pode trabalhar ali com um sistema extensivo. Né? Talvez, Roberto, seja nesse ponto aí, ó, na escala de produção. Né? E talvez outros pontos que a gente desconheça, né? Até como apoio governamental, porque é um produto de grande importância. Eles conseguem ajustar ao seu sistema de produção, né? Ter escala. Então ele consegue ter muitas doenças lá, doenças que nós não temos, mas o cara está 1000 vezes maior do que o produtor aí, o Zé, o João, a Maria que está aqui no nosso interior. Então, nessa escala de produção, ele consegue ter custo unitário menor e consegue ser competitivo nesse mercado. Tá? Talvez seja um ponto importante essa questão da escala de produção. Ó, um camarão 30, 40 com 3,6 dólares o quilo. Como que a gente vai conseguir competir com esse? Se a gente está na tabela do camarão ali com 16, 17 reais o camarão de 10 gramas e naquele do senhor mercado doméstico tentando uma luta diária aí com. Desculpe, deixa eu ver aqui. Uma luta diária para a gente subir o nosso preço, pelo menos para 20 reais. E no outro lado da demanda, a gente tem os corretores, os atravessadores. Então, a gente já está nessa luta diária do mercado internacional e agora tem essa luta aí do comércio internacional com o Equador. E com o agravante da questão da doença. Tá? Repito, lá eles conseguem ter 30%, 40% de sobrevivência com um tamanho 1000 vezes maior do que o nosso e consegue competir, consegue fazer camarão com esse preço aí que o Roberto falou. E isso não impacta somente o Zé que está lá na beira do viveiro dele, não. Aqui no interior do Ceará, no interior da Paraíba, no interior do Rio Grande do Norte. Impacta a gente que está lá na universidade, impacta quem está na lavoura, impacta quem está na fábrica de ração, impacta toda a cadeia produtiva. Tá? Por isso que a gente está nesse movimento aí, tentando fortalecer. Mas esse é um jogo, né? Os 2 primeiros jogos lá do seu mercado, que a gente fica ali todo dia, toda semana, querendo saber o preço da tabela do camarão. O jogo do comércio internacional. Mas tem um outro jogo que nós podemos começar a trabalhar em conjunto e começar a jogar melhor. Um jogo que depende de mim, que depende de você. Nos outros jogos, a gente depende muito das outras pessoas. Mas nesse terceiro ponto, nós dependemos também muito da gente. E o que é que a gente pode fazer? O que é que você pode fazer? Tá? Porque aí nesse jogo você tem que jogar melhor. Tá? Nesse jogo a gente está... nós estamos trabalhando aqui na associação nessa questão do movimento aí do dia 17 de agosto, do camarão importado, mas antes, uma semana antes, nós vamos conversar mais, né, numa semana da saúde do camarão. Então, como eu estava falando, né, o nosso projeto já está sendo estruturado, nós estamos nesse plano emergencial de acompanhamento da saúde do camarão e com isso a gente vai conseguir estruturar cada um dos produtores, cada um dos fornecedores nessa comunidade fechada, nesse trabalho fechado de diagnóstico do que é que nós temos. Né? Há mais de 10 anos que a gente não olha com carinho o que é que o camarão está querendo falar com a gente. A gente precisa entrar dentro do camarão, analisar o tecido epitelial, o tecido conjuntivo,
hepatopâncreas, cordão nervoso, intestino, glândula antenal, tecido hematopoético, tecido muscular, conhecer o que o camarão está sentindo, qual é a dor que ele está sentindo, qual é o risco que nós estamos realmente sentindo ali com esse camarão importado. O que nós podemos fazer? O que a gente pode conversar, por exemplo, a senhora Márcia está lá na agricultura na Bahia. O que ela pode trabalhar para a genética, após largo dela, poder ajudar o produtor que está lá na região, que está de repente tendo algum problema de saúde? O que o colega que está lá na ração pode fazer? O que o colega do probiótico já está fazendo? Tá? Esse pessoal está tudo fazendo, mas com os problemas novos, o que nós podemos fazer? Mas a gente precisa observar o camarão. E isso nós estamos parados há mais de 10 anos. Sem esse trabalho conjunto. Né? Nós somos pequenos, tá? 1000 vezes menor do que o Equador, que consegue trabalhar esse sistema dele de produção e consegue ter esse resultado no preço competitivo de tirar o nosso sossego aqui no Brasil. Tá? Como o Roberto falou, né? 3,6 dólares o quilo do camarão. Camarão grande, beneficiado, chegando aqui no mercado. Já compramos mais do que o ano passado todo. E o que nós podemos fazer? É esse terceiro ponto, tá? Fazer um processo de acompanhamento, de aprender com o que nós estamos vendo com o camarão. O que o camarão está querendo falar com a gente? O camarão que está no Ceará, o camarão que está na Bahia, o camarão que está no litoral, o camarão que está no sertão, o camarão que está na salinidade próxima a zero, o camarão que está na salinidade perto de 60, o camarão que está agora em julho, agosto, setembro, morrendo aí nas fazendas. O que nós podemos fazer? Como que a gente pode falar lá nesse processo, como o colega falou da UFRN, né, de aprendizado, um aprendizado contínuo? Qual é o problema que a gente está tendo nessa região? Qual a solução que a gente precisa construir? Quem que pode participar dessa solução? A larvicultura, a ração, o probiótico, o ácido orgânico, nós da universidade, o produtor. Que tipo de ação a gente pode participar para melhorar a nossa participação nesse jogo? Nesse jogo do comércio local e nesse jogo do comércio internacional. Se é micro, pequeno, médio, grande, mas todos somos essa grande comunidade, esse grande grupo, né, o pessoal do camarão. Né? E, deixa eu só voltar aqui a senhora Márcia. Né? Quando se fala em importação, entra em importação de reprodutores. Sim, a questão da importação de reprodutores tem uma outra regulamentação, tá? Nós estamos falando de reprodução e importação de camarão para beneficiamento, camarão para o mercado direto, né? Mercado varejista aqui no Brasil. Porque entra PL, entra reprodutores no outro processo aí já organizado, tá? Isso pode gerar alguns tipos de problemas, né? Porque é uma rota também importante de entrada desses agentes etiológicos aí, senhora Márcia. Essa uma outra questão, mas que tem uma regulamentação, tem uma questão de quarentena, mas entra, né? Nós já tivemos aí camarão X, né? Outras coisas aí, entra, tá? Mas hoje o nosso movimento também, né? Nesse segundo ponto, no comércio internacional, porque além dessa questão da saúde, a gente tem a questão do preço, das competitividades. Qual o investimento para o bem-estar do camarão? A saúde desses animais inicia no bem-estar? De que adianta tratar a fertilização e obter um nível crítico o dia todo? Boa pergunta aí, TST. De que adianta tratar... e talvez tenha uma outra pergunta aqui relacionada ao que o professor Augusto falou, né? A água com o adequado e correto perfil iônico, não teríamos um aumento na densidade de cultivo, além de um melhor desempenho zootécnico. Não teríamos uma redução da letalidade, ganho de produtividade. São duas coisas que importantes aí, que já estão tratando da solução. Quando a gente vai no médico, o que acontece? Bom dia, doutor. Tudo bem? Eu sou o Pedro, eu sou paciente, tudo bem? Oi, Pedro, tudo bem? O que é que você está sentindo? Ora, o médico já ligou a primeira ferramenta de diagnóstico, a anamnese, criada lá antes de Cristo, pelo pai da medicina.
filósofo Aristóteles. O que é que você está sentindo? Começa uma pergunta. Eu não posso chegar no viveiro e, oi, pós-lava, oi, camarão, o que é que você está sentindo? Eu não posso. Eu posso até, de alguma forma, conversar com ele no parte comportamental, visual, alimentar, na parte de água, mas eu tenho que falar com as pessoas. O alimentador, o vigia, o gerente, o tratador da água, o dono, cada um tem uma conversa diferente. Quando eu bato na porta do médico, eu converso com o médico, duas pessoas. Quando eu vou lá no viveiro, a conversa com o camarão é como a gente estivesse conversando com aquele bebê recém-nascido. Eu dependo da pessoa que cuida dele. E aí a gente começa a conversar. E aí quando a gente está no médico, o médico começa a criar na cabeça dele aquela estratégia de diagnóstico, para tentar buscar uma estratégia de solução para o caso patológico que ele está observando. E que muitas vezes tem relação aqui com a questão não é só infecciosa. No camarão, como o professor Augusto falou, como o TST falou, tem outras questões relacionadas ao bem-estar, coisas não infecciosas. A gente sabe que talvez 80% ali da natureza das doenças tem um agente etiológico viral ou bacteriano prejudicando a saúde do camarão. Mas a questão não infecciosa, né? O ambiente, a nutrição, principalmente o ambiente hoje, né? A questão iônica, como relatado aqui, tem uma vital importância para a saúde do animal, para o desempenho zootécnico do animal. E aí a gente tem que começar a usar as outras ferramentas de diagnóstico para saber o que está acontecendo. E aí, enquanto a gente está ali com aquele comércio internacional, com o risco, quem que sabe o risco que a gente está correndo de entrada nessa rota aí de venda do camarão, de repente com vírus da cabeça amarela, com bactérias como EMS, HPND, né, que causa morte súbita, com parasitas, né, tem EHP. Será que, do ponto de vista pirata aí do comércio, a gente pode correr esse risco da entrada de algum agente etiológico que não temos na carcinicultura brasileira? Será que o Equador não está atento à possibilidade do Brasil se tornar um grande produtor de camarão e competir nesse comércio internacional com ele? Nós já fomos maiores né, no comércio internacional do que o Equador lá no ano 2002, 2003, ali na Europa e Estados Unidos. Será que eles não estão atentos a isso? Será que eles não estão vendo o nosso potencial de crescimento? E será que eles não podem sabotar o nosso crescimento? Será que eles não podem colocar um agente etiológico ali dentro dessa mistura do camarão e a gente começar a ter problemas de doença no nosso cultivo? Então essas perguntas a gente precisa ficar atento, porque é um jogo. É um jogo, né? Um jogo do comércio. E às vezes o outro lado está interessado que você não melhore nesse jogo. Isso pode acontecer. Eu não estou dizendo que está acontecendo, mas é uma coisa que pode acontecer. E a gente precisa ficar atento. Mas como que a gente vai ficar atento? Acompanhando. Então a gente precisa, no terceiro ponto, não só ficar esperando que a coisa aconteça. A gente precisa estar monitorando, porque isso pode acontecer. E se acontecer, o que a gente pode fazer? A gente não pode parar, né? São milhares de micro e pequenos produtores que estão lá fazendo desenvolvimento rural. Somente no Ceará a gente tem mais de 60 municípios. Na Paraíba tem mais do que isso, né? Grande parte da produção da Paraíba está lá no, no interior, no sertão, no semiárido paraibano. Assim como está lá em Sergipe, em Alagoas. Assim como está nos outros estados. Assim como a gente está crescendo com micro e pequenos produtores. São pequenininhos, 1000 vezes menor do que um produtor equatoriano, mas que tem uma importância socioeconômica muito grande para o desenvolvimento rural da nossa região. E essas perguntas que nós estamos fazendo têm a ver com o processo do jogo do comércio. Tá? E é sobre isso que a gente trouxe esse questionamento para hoje.
A gente tem todo dia, toda semana, acompanhamos lá no grupo o preço da tabela da semana. Quanto é que está o preço do camarão? O seu mercado fica lá trabalhando, né? A oferta e a demanda. E aí nós temos dois outros pontos importantes. Esse da importação, que vamos fazer esse movimento no 17 de agosto aqui na cidade de Limoeiro do Norte. Grande parte dos produtores do Ceará, onde a gente tem mais da metade da produção do Brasil, levando toda a força do camarão brasileiro para lá. Mas são coisas pontuais. Tá? Então é um dia em um ano que nós vamos fazer aquele movimento. É uma semana que a gente está fazendo o preço da tabela porque eu estou querendo vender meu camarão. Mas o acompanhamento da saúde é constante. Todo mundo precisa aprender sobre isso. A gente precisa estar constantemente... E o que a gente aprende hoje, amanhã já pode ser diferente, porque a dinâmica dos micro-organismos, a dinâmica do processo de saúde e doença é constante. É assim com a nossa vida, é assim com a vida de qualquer animal. Tá? A gente estava um bocado de tempo aí sem falar na doença da galinha Newcastle. E aí atingiu o Rio Grande do Sul, já está gerando um problema grande ali. Tá? Até no comércio, né? No comércio até internacional do Brasil. Assim como aconteceu lá com os suínos, já aconteceu com a vaca, e assim por diante. No camarão não é diferente. A gente precisa estar acompanhando constantemente e aprendendo com isso. Mas sozinho eu não consigo. Eu consigo construir toda a estrutura. Consigo fazer aqui, ó, tem um microscópiozinho digital para ensinar o pessoal a estar lá cuidando do camarão no viveiro. Tá? Consigo conversar com os colegas que trabalham com água, que trabalham com PL, que trabalham com ração. Mas a gente precisa montar um grupo e começar esse trabalho. E aí eu retorno lá nesse terceiro ponto, que aí eu posso ajudar. Aí você pode participar. Aí a gente não depende de outras pessoas. Não está dependendo do seu mercado, do mercado nacional e do mercado internacional. Aí a responsabilidade está com você, de acompanhar a saúde do camarão, de saber o que é que você pode fazer para diminuir o prejuízo na sua fazenda, o que é que eu posso fazer, o que é que os colegas fornecedores podem fazer. Tá? Nessa semana da saúde do camarão, deixa eu pegar aqui a semana que vai ser lá, vai ser um evento, tá, online, um evento aberto, tá? Não precisa fazer inscrição, a gente vai mandar o conteúdo da aula, nós vamos ter aula gravada, aula ao vivo, tá? Então, a gente vai estar lá de 8 a 14. Lembra que o nosso evento é dia 17. Antes do evento, nós vamos estar trabalhando sobre a importância dessa questão de aprender com a saúde do camarão, para que a gente possa diminuir os prejuízos causados pelas doenças, né? E são prejuízos locais e internacionais, tá? Deixa eu ver, o professor, conversando com um amigo que é consultor, ele me informou que na Paraíba um produtor tem viveiros de meio hectare, com 200 camarões por metro quadrado e apenas 2 aerador. Ainda acha bom quando tira 60% de sobrevivência. Então, cada um tem o seu sistema de produção, tá? Cada um consegue fazer a sua lucratividade para pagar o seu empreendimento. E isso é uma coisa muito comum. Na Paraíba, aqui no sertão aqui do Ceará, na região do Jaguaribe, né, tem muitos produtores com essa característica aí. Né? Será que ele tivesse conhecimento, ele não teria uma melhor produção e sobrevivência? Sim, sim. Eu acho que o que é interessante no negócio é a lucratividade. Ele dizer que ele é o cara bonzão, né, que está lá com 200 camarões por metro quadrado hoje, mas o negócio dele não é só hoje. O negócio é de um horizonte de vida. Tá? Hoje ele está tirando 60% de sobrevivência. Vai que pega alguma virose ali que ele não está conhecendo, né? Deus me livre. E complica essa sobrevivência. Tá? O negócio não é só produção e sobrevivência. São fatores zootécnicos. O que importa é o que fica no caixa da empresa dele. O que é que sobra para ele continuar crescendo, continuar melhorando, continuar evoluindo com o negócio dele. A lucratividade. São outros indicadores do negócio. Isso é um indicador intermediário, né? Produção, sobrevivência, densidade, tamanho.
E a gente compreende, porque são micro, pequenos produtores. Eu também sou um microprodutor. Eu tenho dificuldade de produzir por conta da minha estrutura, do meu sistema de produção, mas com isso eu busco trabalhar um melhor preço de venda. E cada um tem as suas dificuldades e consegue ajustar o seu sistema de produção com a melhor condição possível, para buscar a melhor lucratividade, para tentar diminuir os prejuízos com a doença do camarão. Então, cada um sabe onde o sapato aperta, né? Então, a nossa ideia é poder colaborar com esse colega que está aí na Paraíba, colaborar com os colegas que estão lá em Sergipe, com os colegas que estão lá na Bahia, com os colegas que estão lá no Maranhão. A gente tem o Eric, que é um cara legal, está lá no Maranhão com outro grupo, os colegas que estão aqui no Piauí, os colegas que estão aí no Rio Grande do Norte, onde eu comecei esse trabalho do PSF Camarão. Então, a gente vai estar nessa semana da saúde do camarão. Não precisa você se inscrever, fica atento aí na sua agenda, tá? Em virtude da nossa logística, a gente está montando esse plano de emergência, o projeto agora que está começando a ser construído, né, em virtude da burocracia, o projeto que é financiado aí pelo Ministério da Pesca, tá? Uma parte do recurso vem daí, uma parte o pessoal da iniciativa privada uma ajuda, uma parte, todo mundo vai poder ajudar nesse processo. Tá? Não tem recurso suficiente para fazer tudo. Tá? Uma parte a gente precisa da participação das pessoas, precisa da participação dos produtores, precisa você estar fazendo a sua parte para que a gente possa diminuir o prejuízo com as doenças do camarão, para que a gente possa aumentar a lucratividade, para que a gente possa combater o camarão importado, para que a gente possa jogar nesse mercado como um jogador melhor. A gente só vai conseguir jogar melhor nesse mercado quando a gente começar a se capacitar, ter mais conhecimento, ter mais informação. É assim como qualquer negócio é construído, é com conhecimento. Mas não aquele conhecimento tradicional lá do pegar o livro e ficar olhando, não. É o conhecimento do negócio, saber quais são os riscos, quais são as perdas, o que, é que a gente pode fazer em um negócio mais ativo, tá? Um processo de aprendizagem mais ativo. Tá? Todo mundo precisa do conhecimento e é o conhecimento que faz o negócio alavancar. Não é só o dinheiro, né? Se a gente colocasse o dinheiro na mão dos produtores aí, ele não tivesse conhecimento de como melhorar a sua criação de camarão, de como atuar melhor, ele não ia fazer o seu sistema de produção melhor, mais lucrativo, assim como os outros elos da cadeia produtiva. A gente precisa do conhecimento. E do conhecimento a gente precisa saber o que é que o camarão está precisando. Por isso que os colegas vão fazendo cada um produto, um serviço, ou uma ração, ou uma pós-larva, ou um ácido orgânico, ou um probiótico, ou um prebiótico, porque depende do conhecimento. E a todo momento a gente precisa melhorar a nossa competitividade, construir novas soluções, mas tem que estar falando com o camarão, sabendo qual é a necessidade imunológica dele, energética, fisiológica, nutricional, genética, e o que a gente pode fazer com esses riscos, né? Que ninguém sabe, né? Eu não sei o que é que está entrando aí do Equador, se é só o camarão. Ou será que estão colocando outros agentes etiológicos aí? Tá? O que suscitaria no desempenho zootécnico e no ganho de produtividade? Cultivar com água adequada e correto perfil iônico. O camarão ele é um quebra-cabeça, né, que precisa de várias peças, né? Precisa ter a genética lá na lavoura, precisa ter a nutrição lá na fábrica de ração, precisa ter a água com o correto perfil iônico, precisa ter o manejo das pessoas que estão ali, precisa ter o equilíbrio da comunidade microbiológica com os sistemas aí, com probiótico, prebiótico, ácido orgânico, precisa de muitas coisas. Precisa a gente ficar atento a novos desafios patológicos que podem entrar em nossa atividade. Então, a gente está trabalhando ali, tentando contornar os problemas da mancha branca e da NIM. E aí, depois, algumas vibrioses. Aí entra um víbrio parahemolítico, que faz parte dos grupos ali das vibrioses,
com altas toxinas que nós não temos aqui, com uma questão genética diferenciada. É um outro desafio, é uma desestruturação do nosso sistema de produção. E o que é que a gente vai fazer nessa situação? Vai ter uma perda financeira, uma perda de tempo, uma perda de trabalho para a gente conseguir reorganizar aquela máquina. É igual um carro lá que quebra uma peça, a gente tem que parar para consertar aquela peça, vai ter um gasto de tempo, de dinheiro, de dor de cabeça, de tudo. Por isso que a gente tem que estar acompanhando. Entra o vírus da cabeça amarela. Entra um outro patógeno. A gente tem que estar acompanhando esses problemas. Não é assim. Eu não estou falando coisa de outro mundo, não. Estou falando de coisa que já aconteceu aqui no Brasil, que desestabilizou aquele momento da cadeia produtiva, e quando a gente tinha grande parte, era grande, médios produtores. A gente não tinha uma quantidade assim de micro e pequenos produtores lá em 2002, 2003, lá em 2011, lá em 2016. Agora, nós estamos falando de cerca de 80% ali de micro e pequenos produtores, cada um com as suas dificuldades, com o seu nível de conhecimento. E nesse cenário, a gente precisa estar lá acompanhando, construindo, trabalhando. É um processo contínuo, porque é um jogo que a gente não sabe o que é que o inimigo internacional pode estar. Quais são as peças que ele tem ali no tabuleiro, né, para jogar. A gente precisa estar atento e a gente precisa fazer a nossa parte dentro do setor produtivo. Eu faço a minha parte, mas eu preciso estar com a de vocês, tá? Então, são esses 3 pontos que a gente estava trazendo hoje para conversar. Então, o mercado nacional é uma coisa importante, que interfere no preço, na comercialização, nesse equilíbrio aí da oferta e da demanda. O mercado internacional, com a importação de camarão do Equador, nós temos essas coisas aí dentro desse jogo, jogando com um país que é muito forte. Forte no preço, consegue competir, mas tem essas questões das doenças que nós precisamos ficar atentos, precisamos chamar atenção, precisamos chamar a atenção das pessoas físicas que estão lá, jurídicas que estão no dia a dia, e agentes públicos também, como está sendo chamada a atenção, né, dos colegas lá que estão no Ministério da Pesca, da Agricultura, que atuam nisso daí, que estão fazendo o seu trabalho. Cada um faz a sua parte no negócio. Mas o terceiro ponto, a gente precisa ficar acompanhando. Precisa estar constantemente ali nesse trabalho de acompanhamento da saúde, que é o que a gente está construindo. Vamos partir do zero, vamos mostrar a vocês lá na Semana da Saúde do Camarão, de 8 a 14 de agosto. Você vai receber aí nas redes sociais da Escola de Camarão, tá? No Instagram, no WhatsApp, no YouTube. A gente vai. Uma coisa que eu peço aí, uma gentileza sua, passa essa informação lá para o seu colega, que a gente vai ter esse evento. Eu não estou em condições ainda de fazer o tráfego pago aí, estudo de problemas que tive na rede social, para que a mensagem consiga chegar lá naquele seu colega que de repente não está sabendo desse trabalho que nós estamos buscando iniciar. E até você que é fornecedor de produto, insumo, fala lá com o seu cliente. A gente vai ter, né? A gente já fez um post lá avisando do evento, mas se tiver que fazer essa gentileza aí, por favor, avisa lá o seu colega que não está sabendo. É uma energia muito grande que a gente está buscando construir nesse trabalho de montar esse primeiro grupo de acompanhamento, para a gente poder aprender, né, com essas questões da saúde, da doença, o que a gente precisa melhorar. São vários fatores que a gente precisa melhorar, vários elos, mas a informação precisa chegar lá no colega, se pudesse avisar ele. Então, era hoje, nesse cafezinho aí com camarão, nós trouxemos a atenção para esses 3 pontos vitais para o sucesso da nossa criação de camarão. Então, esses 3 pontos são vitais, são pontos estruturais que nunca a gente pode esquecer, né? São pontos que
que diz respeito até onde o camarão chega na comporta de despesca e o que o camarão acontece depois que chega da comporta de despesca. A qual mercado a gente pode ir, né? Então, eu agradeço aí a senhora Márcia que está me dando uma força lá na Bahia, né? Como já conversamos, o que eu puder fazer, estou dentro, não quero esse estrangeiro contaminando nossa produção, nem tampouco se prejudicar financeiramente os produtores. Nós estamos no mesmo barco, tá, senhora Márcia? Eu agradeço muito o apoio da senhora, agradeço muito a atenção dos colegas que estão dentro aí da cadeia produtiva, todo o pessoal do camarão, tá? E não é só aquele que está lá na fazenda, é aquele que está como a senhora Márcia lá na larvicultura, o colega que está na ração, o colega que está lá nos produtos biotecnológicos, o que está ainda se formando, como a gente falou aí com os meninos da UFRN, como falamos da UFC, como falamos com os meninos lá que eu cuido da UFESA. Então todo mundo está no mesmo barco. A gente está vendo aí o camarão transformando o nosso sertão, construindo nova realidade em uma zona aí que é pobre, né, historicamente no Brasil, nosso semiárido, nosso sertão está virando mar. Mas a gente precisa ajustar essas questões, né, de preço, de produção, de competitividade a longo prazo, né, a médio prazo, e uma questão estrutural. E esses pontos acabam prejudicando algum desses pilares. É como se a gente ficasse ali com ferrugem naquele pilar e de repente um pilar daquele quebra e desestrutura todo mundo. Então a gente precisa ficar atento a esse pilar. Obrigado, professor Augusto. É sempre uma fonte de informação e renovação participar do Café com Camarão. Então, nesse cafezinho com camarão, nessa conversa, nesse bate-papo, muito obrigado ao professor Augusto, a Márcia. Nesse bate-papo aqui, a gente procura ajudar a diminuir os prejuízos com a doença. Tá? Mas a escola de camarão, como é que está o projeto? Né? A gente tem uma burocracia lá com a fundação, com a universidade, é um recurso público para estruturar fisicamente, remotamente. Vamos ter uma parceria com o CDCAM, né, da UFC, o Labomar, para a gente poder colocar lá as ferramentas de diagnóstico conclusivas, né, a histopatologia, a biologia molecular, a gente poder reativar junto aí com os produtores, mas é isso que eu falei, né, quando vai lá no médico, a gente fala com o médico, mas no meu caso eu não posso falar com o camarão, eu preciso do colega e produtor para a gente poder chegar no camarão e poder levar a ferramenta de diagnóstico conclusiva, a ferramenta de diagnóstico presuntiva. A gente está em um ambiente fechado, em uma comunidade, para que todo mundo possa se ajudar e não ter, como alguns colegas já comentaram, né? De repente nos grupos lá do WhatsApp a gente está falando de doença, de saúde, e tem um corretor, um atravessador que está só interessado em quebrar o produtor, em saber que o produtor está tendo problema de doença e quer quebrar o preço daquele produtor para ele comprar aquele camarão naquele dia com o preço menor possível. E isso a gente sabe que acontece, que a pessoa que está olhando só para aquele dia. E a nossa cadeia produtiva ela é de anos, ela tem que durar muitos e muitos anos, ser eterna. Tá? Então, ser eterna aí em nosso sertão. Então, eu agradeço muito pela participação de vocês, pelo tempinho que vocês dedicaram à nossa conversa aqui, né? A Márcia, o professor Augusto, a todos os colegas que participaram aqui, os meninos lá da UFRN, né? O Roberto, cada um que deu a sua colaboração aqui nesse domingo de manhã. Eu vou pedir licença a vocês aqui para fechar a sala. Quem não assistiu a aula toda, eu vou organizar aqui para disponibilizar nos grupos, lá nas redes sociais, né, no Instagram, no YouTube. Segue, indica lá o colega para seguir. Comenta, né, que a gente troca uma ideia e às vezes tem alguma coisa que eu não estou conseguindo visualizar, acaba me ajudando a visualizar uma parte do caminho nesse início de operação da Escola de Camarão. Tá? Então, mas lembra que no dia de 8 a 14 de agosto, nós vamos ter uma semana toda falando sobre saúde do camarão. No dia 17 a gente vai ter esse evento,
e vamos estar construindo esse grupo aí para acompanhar. Então, é um grupo que depende de mim, depende de você, a nossa participação, não depende do seu mercado. Tá legal? Então, pessoal, um bom domingo a todos. Fique com Deus e que ilumine a sua semana de trabalho aí dentro desse importante agronegócio do camarão em nosso semiárido. Eu vou pedir licença para fechar a sala e daqui a pouco a gente está publicando aí por completo, né, a aula de hoje. Muito obrigado.